Glória a Deus, eu queria chamar aqui. Hoje a gente vai ter um culto diferente, é o Testify, é um quadro que a gente faz com os jovens. Podem subir aqui a Emily, a Karen, o Matheus, o Tiago, por favor. Rafa, na hora que você quiser, se você for querer se juntar a nós. Emily, você não quer ficar no meio? Não? Peraí, junta mais um pouquinho para vocês ficarem melhor na foto. Amen. Just some technicalities before we get started. Hi, everyone. For those who don't know me, my name's Emily. I've been at this church my whole life, so I often think everyone knows me, but I know that's not true. Today we're doing what we like to call Testify. Everyone here has grown in the Holy Spirit and are truly filled with the Holy Spirit and have encountered Him in day-to-day life. So we're just here to speak a little bit on what the Lord has done and what the Lord is doing in our lives. And before we start that, I'm just going to give a short word. Tem alguém que não fala inglês? Great. Vai ser hybrid hoje. We're going to have Portuguese and English. Então, você que lute. Just kidding. The Holy Spirit can give you every single thing you need to know in Jesus' name. But I'm going to talk a little bit about Abraham today. So if you all could open your Bibles, hopefully you have your Bibles with you. We're going to open to Genesis 16 to start. It'll be quick, but we're just going to flip to a different part of Genesis soon as well. Genesis 16, verse 1 to 3. For like a little backstory, I guess, where we are right now in Genesis 16, Abram at the time, was waiting for his promised son. So the Lord had promised Abraham a son, and he was waiting. And so here, starting on verse 1, it says, "Now Sarai, Abram's wife, had not been able to bear children for him, but she had an Egyptian servant named Hagar. So Sarai said to Abram, 'The Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her.' And Abram agreed with Sarai's proposal. So Sarai, Abram's wife, took Hagar, the Egyptian servant, and gave her to Abram as a wife. This happened 10 years after Abram had settled in the land of Canaan." So here we see that Abram, at the time, still was uncertain of God's plans for his life. He took matters into his own hands and said, "Let's figure this out. God promised me a son. I'm going to have a son." And he did in his own ways, and it did not end up the way we would expect it to, or the way he would have hoped. But there's hope, because if you go to, now we're going to chapter 22, starting in verse 2 to 12. I need like a table. We are going to see that now not only is Abraham, but he also has full faith in the Lord. So starting in verse 2, it says, or actually, let's start on verse 1. It's a little bit easier. "Sometime later, God tested Abraham's faith. 'Abraham,' God called. 'Yes,' he replied, 'here I am.' 'Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much,
and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you." The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. "Stay here with the donkey," Abraham told his servants. "The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back." So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, "Father." "Yes, my son," Abraham replied. "We have the fire and the wood," the boy said. "But where is the sheep for the burnt offering?" "God will provide a sheep for the burnt offering, my son," Abraham answered, and they both walked on together. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Yes," Abraham replied, "here I am." "Don't lay a hand on the boy," the angel said. "Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son." Amen. So, comparing Abram from chapter 16 and Abraham from chapter 22, I think you see one of the greatest transformations you may see in the Bible, maybe besides Saul to Paul. But imagine going from not trusting God at all, not believing that God is willing to fulfill the promises that he has made over your life, to seeing the only way that God will fulfill the promises in your life. Abraham was promised descendants that outnumbered the stars, and he had one son. And he took his one son and was willing to sacrifice him, saying what that told God was, "I know your promises will fulfill themselves. I know you are taking care of it. It doesn't matter if I have Isaac or not. You are still worthy, and you are still going to do it, no matter if Isaac is here or not." So Abraham went from, "I can't wait any longer," to, "I'll wait another 25 years for another son if I have to," which is something a lot of us are not willing to do. Marcela said this a couple months ago, maybe now, where she was like, "I realized that," this is Marcela, "I realized that I am just like the characters of the Bible. I would have hit the rock like Moses. I would have looked at Bathsheba, and for myself, I would look back like Lot's wife, I am just like the characters of the Bible." And I realized that that is so true, that we are just like them. So sometimes I'm reading the Bible and I'm like, oh my gosh, these people are idiots. What are they doing? Why are they saying this? Why are they looking back? Why are they? And then I'm like, oh, I did that 2 minutes ago. I do the same things that the people in the Bible do. And when we look at Abraham, his transformation, his encounter with the Lord, we can see that what he did is he took his eyes off the promise God had made him and set them on the Lord. And when we do that, we go from Abram to Abraham. We become a new being. We become a new person. And the beautiful thing of that is that it's a process that is done with the Holy Spirit. It's not a process you're ever going to be able to do alone, because it's only through the Holy Spirit that you can reach this change. And the good thing about that is that all we have to do is show up. You have to keep doing it. You have to keep pursuing. You have to keep going. You have to remain. You can't look back like Lot's wife. You have to keep going. You have to endure, so that when the time does come for the Lord to change you, you're there. Because what if the time has come and then you left? You left his presence. You gave up.
And we know that Abraham remained because then he repented, he came back, and he waited, I don't know, like 25 years or something of that sort. And then Isaac came. And like, we never know when our Isaac might be coming into our life. But like, to bring into perspective like what that change looks like, I want to share a quick little story of an experience I had with Jesus not too long ago, a couple months ago. Wow, I got so much louder. A couple months ago. So I have tried to form this habit in my life of waking up earlier to pray. And I'm in college. So at the time I had a roommate. And in my room, there's like a little hallway and there's a bathroom. And my roommate is sleeping because I woke up at like 6 in the morning. And I probably would be waking up way later to pray. But I would pray in between the bathroom and the hallway because I didn't want to wake up my roommate. And as I was praying, I like looked at myself in the mirror in the bathroom. And I was like, oh, I can barely see myself. I don't really know like what I look like right now. So I got way close to the mirror. Like I came like this close to the mirror. And when I got close, I was like, oh, now I can see myself really well. Like I see all my imperfections. I see all the freckles on my face. I see all the scars. I see everything. And in that moment, I felt the Holy Spirit tell me like, that's what happens when you get close to me. The closer you get to Jesus, the more he reflects himself to you. And the more you see, I am terrible. I have so much to change. I am filthy. I have scars, and I'm like, there's so much to wash. There's so much to clean. And I just realized that, like, that's why we're constantly growing in the Holy Spirit, is because, like, he's, you know, a vast, never-ending ocean that we have yet to encounter. And so the more you get into him, the more you're, like, closer to him, the more you're like, okay, like, I have to change this. I have to cut this out. I can't do this anymore. This has to change. This is not going right. Like, the more you realize your sin, the more conviction you feel. And so the more you draw to him, the more it will happen where you'll be someplace you're not supposed to be, and he'll be like, leave. He'll say the thing you're not supposed to say, and he'll say, shut up. Like, don't open your mouth anymore. And this happens for the rest of our lives because yes, hopefully. Because the truth is, he is so holy and so beautiful that we can never reach that. But when we're covered in his blood, then we're reflecting him. And when we're surrendering, then we're turning more like him. We're becoming more like him. So to sum it all up, so we can start the questions, the point is that you have to keep pursuing him. You have to endure, even when it's hard, even when it feels impossible, even when everything is telling you to stop. Maybe you've been praying for something for your whole life, or you've been seeking something for, like, you know, every day for months, and it's still not showing up. The truth is, you never know when God is going to show up and give you that thing. So you have to endure. You have to persevere. And I'm just going to read one last verse. James 1:3. It says, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." And endurance, and a definition of endure or endurance is to remain in existence. It's to remain in that place. So when you're tested, when everything feels like it's falling apart, when you look in the mirror and you see that you have so much to change, remain, keep going, show up with your Bible, show up reading, show up fasting, show up praying, because then you'll become more like him. And instead of reflecting yourself and your scars and your filth, you're going to reflect him. Amen? Okay, now it's Marcela's going to start our panel. O que eles vão compartilhar agora, então, qual que é a diferença de vocês hoje e vocês de 3 anos atrás? Porque às vezes a gente acha que a nossa caminhada com Cristo, as coisas acontecem muito rápido. Hoje em dia a gente está muito acostumado com a Amazon Prime. Quem que tem Amazon Prime? Se você tem Amazon Prime e demora mais de 2 dias, você fala, está atrasado.
E as coisas de Deus não são assim. Quando a gente converte, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo, muita coisa acontece instantaneamente. Eu não sei como é que foi a conversão de todos vocês, como é que está sendo a conversão de muitos de vocês. A minha foi muito radical, eu mudei assim, muito rápido, mas eu me converti adulta, eu me converti tem 13, 14 anos. Eu já tinha 35 anos, 36 anos. E quando você converte adulto, é diferente. Você já sabe muita coisa, você já viveu muita coisa, você não está para brincadeira mais, você não está para jogo. E o que hoje a gente vai conversar é para que todos nós, a gente saiba que a gente não está sozinho, porque a caminhada muitas vezes ela é ugly, ela é feia, é difícil, mas todos nós passamos por isso. Mas principalmente lembrar que santidade não é uma opção. Andar em santidade não é uma opção que a gente faz, é a própria essência de Deus. Sede santos porque eu sou santo. E o que a gente tem visto, infelizmente, é que a igreja, ela tem perdido a santidade. E se nós não buscarmos a santidade na igreja, quem vai? Os ímpios? É necessário que a gente ande em santidade. E às vezes a gente está tão acostumado com pecados grandes, né? Transar antes de casar, masturbação. E aí, às vezes, porque não comete esse pecado, acha que um estilo de vida que desagrada a Deus está tudo bem. Ah, mas eu não faço isso. Mas a gente sabe que não está andando em santidade. Mas é todo dia. A palavra de Deus fala que a nossa caminhada com Cristo é como o clarão da aurora que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Que é de glória em glória, de graça em graça, que a gente cresce imagem e semelhança de Cristo. Então, vou começar com a Karen, que está do meu lado, para ela, o microfone. O que você percebe em você, que há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, talvez, o que você escolher, coisas que você fazia, que hoje você não faz mais, coisas que antigamente você fazia, mas hoje você faz mais do jeito que Jesus gostaria que você fizesse. E ninguém aqui está com asa, né? Todo mundo é work in progress. Não existe isso. É muito triste quando a gente vê um cristão que a auréola de anjo está tão apertada na cabeça, assim, ó, que parece que vai explodir, tem hora. Né? Não é por aí. É saber que todos os dias a gente pode encontrar na gente algo que a gente pode deixar para trás e melhorar. Amanhã de novo, depois da manhã de novo. E assim a gente vai caminhando. I'll start with 1 year ago because I think that's the most recent. So if you know me, I'm a very type A person. I like to be in control. I like to, be in my comfort zone. And the closer I've gotten to Jesus in the past year, he's shown me that everything I do is not for my benefit, but it's for his glory. And I think that in the past, I would sometimes ignore the nudge of the Holy Spirit when he would tell me simple things like, go pray for that person or share a Bible verse with one of your coworkers who aren't Christian. And I think that in the past, I was so afraid of what man would think of me that I would often ignore the voice of the Holy Spirit. And I think the closer I've gotten to God, the more I've realized that it isn't about me. It's not about what I say or what I do, but it's how he can use me to reach the lives of others. So I think that the closer I've gotten to him, the more I've realized that it's not by my power or by might, as it's written in the Bible, but it's by his Holy Spirit. And the more you obey, the more that he will equip you. Like, it's not us that equips each other, but it's him who equips us. And I think that, even something like this panel, if this was 1 year ago, I would have said, no way. I'm not someone who likes public speaking. I'm just like a shy, introverted person. And the only reason I'm able to be up here and speak in front of people is because of the Holy Spirit. Because when he
when you show him that you can obey him in the small things, he'll give you bigger things to obey with. So I think that just learning that, it's not about us, it's about Jesus. Like, we are here on this planet to fulfill our purpose of glorifying him and bringing people to his kingdom with us. Like, when we get to heaven, like, we should not be there alone. We should be there with people that we brought to Jesus. And I think that the closer you get to God, the more you realize that, I think, Emily, you were talking about, the closer you get to him, the more you realize that you're nothing. Like, your impurities are shown through his glory. And I think that, just in the past year, God has been really working in me to do it even if I'm afraid. Do it if I'm terrified, but do it. Because when you obey him, you show him that you love him. Like, it's written in the Bible, like, if you obey me, you love me. And that's the way that we can show Jesus that we love him. And I think that, it doesn't matter how we sound like or what people think of us. It matters that we fulfilled our purpose here on earth. And just being someone who's always liked to be in control, God's been working in me in the past year that he's the one that's in control. I just need to obey him and trust him. And I think that, the closer we get to God, the more we realize that it's him that does the work through us. There's nothing in us that's good. There's nothing in us that will make us capable, but it's the Holy Spirit that dwells in us. So, I would just encourage anyone who's, afraid to listen to the Holy Spirit and act on what he's asking you to do, to just do it. Because at the end of the day, it's better to please God than please man, and he will show you what to do. He's never going to take you somewhere and leave you. It says in the Bible that he will never leave or abandon you. So if he's telling you to do something, he's promising that he's going to be there with you to help you through it. So just don't be afraid. I think that I'm the type of person that used to be paralyzed by fear. I used to struggle with anxiety really badly, and God healed me through that just by showing me that I'm not in control, he is. And when you learn that, when you give that control up, then that's when you're able to live a truly free life. And I think that that's something that he's been really pouring in my heart the past year and couple years. Things that I don't do anymore. I think that one of the biggest things in the past couple years that was really difficult for me was when I started at my new job. I'm working with a bunch of people that are my age, and at my job we had a lot of social events after work, and I would go just to be able to fit in. Like, I did not want to be that different weird person who just didn't go because I was Christian. So I would go there, and like Emily was saying, the Holy Spirit, he will nudge you, and he will tell you you do not belong here. And I think that every time I would go, I always felt like I did not belong there. And I would still go time after time. And it would only hurt me in the end because I would look around and think, this isn't where I belong. Jesus has more for me. So I think that now, I have been able to stop caring about what other people think and being okay with being different. People at my job now, they know, I don't go to these events. I'm not going to be the person there who's, going to be going out and drinking with them all the time. I'm that person in the office that's just known to not do that. And at first, people might not understand. They might think you're lame or you're just someone that doesn't like to have fun. But at the end of the day, the way you set yourself apart in holiness shows them that there's something different about you, and they're gonna want to know what is different about you. How are you able to overcome these fleshly desires that everyone struggles with? And the only way you can do that is through the Holy Spirit. And I think that just setting myself apart from those situations that just fed the flesh and didn't do anything good for my spirit has opened up the door for them to ask me about Jesus, and just be curious of how I'm able to, overcome those desires that everyone goes through. And the only reason that we can overcome that is through the Holy Spirit. And I think that
definitely being able to put up boundaries in situations that I know I don't belong in. God has really helped me overcome that and has given me boldness to change, that desire to be liked and pleasing other people. Isso que ela falou está em Gálatas 1, se você abrir, porque o mais importante, gente, não é a nossa opinião, é o que a palavra de Deus fala. Gálatas 1 fala: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:10. O apóstolo Paulo fala: busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? É exatamente o que está aqui. Gálatas 1:10. É ótimo. I'll read it in English. Galatians 1:10. For am I now trying to persuade people or God? Or am I striving to people please? If I were still trying to people please, I would not be a servant of Christ. Yeah, and for me, that was the biggest thing, the biggest change that I noticed in my life the closer I got to God, was that desire to please people just diminishes the closer you get to God, because at the end of the day, he's the one that we should be trying to please, and he shows us that he's the only one that can fulfill that void in our hearts that we're looking for when we're looking for acceptance in other people. He's the one who accepts us freely. He's never going to reject us or leave us. And he shows us that in his love, like, we are accepted. And that truly helps us get rid of that desire to be accepted by people. Oi. Então, prazer a todos, eu sou o Thiago. E mudanças de 3 anos, eu posso dizer que são mudanças não somente de 3 anos, mas são mudanças que eu venho tendo, que a gente tem que ter, eu acredito que diariamente. E uma das coisas que eu posso dizer que Deus tem me ajudado bastante a fazer essa mudança é, primeiramente, conhecer a Ele mais cada dia, buscar ter mais intimidade com Ele, buscar conhecer mais Ele. E cada dia mais fazer que nem a Emily falou aqui, cada dia mais você morrer para você mesmo, para que Deus venha ser o centro e ser o centro da vontade na sua vida. Então, isso não é fácil você morrer diariamente, você morrer para suas vontades, você literalmente entregar a sua vida para o Senhor e deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida, não somente aquilo que você quer ou aquilo que você planejou, mas aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E há 3 anos atrás, eu não era casado ainda, eu estava começando o meu relacionamento com a Rafa. Então, 3 anos muda muita coisa na nossa vida, muita coisa. Muitos planos, projetos que você faz, 3 anos pode ser uma coisa completamente diferente. Então, hoje em dia, Deus tem me ensinado bastante a como ser, né, um bom marido, como ser um pai de família, principalmente, porque agora, né, eu tenho um filhinho, e como cuidar da sua casa, como você pode, principalmente, servir a Deus, mesmo casado, mesmo tendo uma família. Então, essa é a mudança. Um exemplo que aconteceu na minha vida, uma coisa que aconteceu na minha vida, disso que eu estou falando, de tentar morrer para si cada dia mais, e parecer mais com Cristo, deixar Cristo ser o dono da sua vida, foi que esses meses para trás, eu cheguei num serviço novo, e aí lá tava uma bagunça, estava cheio de problema, e aí apareceu essa oportunidade para mim, eu fui para lá,
E aí, logo no primeiro dia, são eu e mais 3 pessoas. Eu e mais 4 pessoas. E aí, nesses primeiros dias, graças a Deus, eu prego para os meninos lá, eu falo de Jesus. Mas nesses primeiros dias, não. Nesses primeiros dias, a gente está se conhecendo, está falando sobre trabalho, organizando as coisas. Não tinha dado tempo de eu falar nada de Jesus para ninguém. Só coisa de trabalho mesmo, a gente lá. E aí, no meio do segundo dia, assim, um menino chegou para mim: ô, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: opa, pode falar. Ele falou assim: aqui, você é cristão, não é? Aí eu olhei assim: sou, por quê? Aí ele falou assim: não, dá para ver aqui o jeito que você fala com a gente, o jeito que você trata a gente aqui, dá para ver, é diferente. Aí eu falei assim: não, amém, glória a Deus. Então, isso, Tiago, porque você é bonzão e tal? Não, pelo contrário. Porque dia após dia eu tento morrer para mim, morrer para minhas vontades, para Deus ser gloriado na minha vida. A glória ser de Deus, não ser minha de maneira nenhuma. E isso é fácil? De maneira nenhuma, é muito difícil. Mas se você orar, se você ler a Bíblia, se você buscar a Deus, se você buscar conhecer Jesus cada dia mais, isso vai acontecendo. Você vai morrendo para suas vontades, você vai morrendo para aquilo que você quer fazer, você vai parando de fazer aquelas coisas que desagradam a Deus, e você vai cada dia mais parecendo com Deus. E amanhã é a mesma coisa, e depois de amanhã a mesma coisa, até Jesus voltar e a gente ir para a glória. Então, E com a esposa, é fácil? Casado? a vida de casado é muito boa, graças a Deus, mas não é fácil. Eu te falar a verdade. Graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa Que está ali atrás, tá ali com atrás, o filho. Daqui a pouco ela vai vir cá falar quando tiver uma outra pergunta. Mas o conselho que eu posso dar para todos vocês: casem, é uma bênção servir a Deus casado. Eu falo que agora o meu primeiro ministério é minha família. É honrar minha esposa, amar ela, dar minha vida por ela. E isso não é fácil, de vez em quando, né, a gente não concorda com algumas coisas e tal, isso é normal de todo relacionamento, mas graças a Deus minha esposa é maravilhosa, linda, e eu amo muito ela, e agora a gente tem um filho, a gente está aprendendo a ser pais agora, mas graças a Deus está tudo uma bênção, e eu sou muito feliz por ter ela ao meu lado, agradeço a Deus todos os dias por ter me dado uma esposa maravilhosa. Bom, vou falar um pouco então, né? Eu sou o Matheus, para quem não me conhece. Eu acho que é difícil eu falar de 3 anos atrás. Eu quero voltar um pouco mais atrás ainda. O que me levou a fazer essas coisas que eu fazia 3 anos atrás? Acho que eu venho de uma família um pouco conturbada, assim, e tal. E eu busquei uma identidade que não era muito minha, assim, para me incluir em algum grupo, em alguns grupos que eu queria participar, assim, sabe? Então, fazia as coisas que não era muito não tinha nada a ver com Jesus, assim, tipo, era muito... Pode falar. Foi buscar em droga, assim, principalmente na maconha, uma forma de alívio para as minhas dores da infância, assim, tipo, meus traumas, assim, né? E com isso eu pintei uma identidade de loucão, assim, o cara que não estava nem aí para nada, tal. E foi muito doido porque, diferente de Abraão, assim, eu nasci conhecendo Jesus. Eu sabia quem era Deus. Mas com o tempo eu fui meio que apagando isso, assim, sabe? Até que um dia Deus olhou para mim e falou: cara, tem perdão, tem graça e tem um futuro para você. Foi muito inesperado, assim, tipo, eu já estava meio que sem perspectiva, assim, sério mesmo. E a graça me alcançou e eu falei: o que é isso, sabe? Tipo, nossa, Deus, o Senhor me amou, mesmo eu, tipo, estando aqui nesses caminhos nada a ver, assim. E Deus falou assim, eu falei, ok. E de lá para cá vem acontecendo essa transformação, assim, tipo, morrer para mim mesmo, não... morri muitas vezes, principalmente com relação ao orgulho, essas coisas, assim, me pegam muito. E tenho aprendido que esse é o único caminho, assim, sabe? E se eu fosse colocar, assim, as coisas do meu dia a dia, que me diferenciariam para esse momento, assim, de 3 anos atrás, né? Acho que eu colocaria primeiro
rendição, que foi uma coisa que me mudou, assim, me transformou mesmo. Quando eu entendi quem era Deus, assim, o que era a graça, o sacrifício de Jesus, foi muito incrível, assim. O meu coração, ele tinha uma música lá, Quebrantada, aquela música, até te mandei, Marcelo. Toda vez que eu escutava aquela música, eu chorava, assim, tipo, eu falava, Jesus, como o Senhor me amou, Jesus. Eu entendi o amor de Cristo, assim. E eu fui me rendendo cada vez mais e entendendo quem era Jesus, entendendo Cristo. E eu descobri mais uma coisa, que é o prazer no Senhor, assim, que eu não tinha muito prazer. Eu não gostava de ler a Bíblia, eu gostava muito de música, assim, mas a Bíblia não muito. E Deus tem me mostrado esse prazer, assim, sabe? Então, uma vez na minha semana, pelo menos, eu tiro ali umas 2, 3 horas, eu gosto de fazer isso pela manhã, que eu leio a palavra, tipo, semana passada eu li o livro inteiro lá de João, em 2 dias. E Deus fala muito comigo, assim, tipo, muda meu coração mesmo, assim. É uma vez na semana, poderia ser mais, mas é o que eu consigo por enquanto. E é o que tem me transformado. Sem dúvidas, assim, é o que tem me transformado. Larguei as drogas, graças a Deus. A última que eu larguei foi o cigarro. Eu ia trazer aqui a minha última carteira. Até um testemunho interessante de falar, porque eu vim para cá numa emergência familiar, assim, e quando eu cheguei aqui, eu falei assim, quero viver algo novo, porque eu fiquei lá na casa da minha irmã, e eu queria respeitar lá a casa dela também. E eu falei assim, bom, tudo que eu era no Brasil, eu vou tentar não fazer aqui. E assim foi bem bom, assim, mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu acabei arrumando esse emprego que eu trabalho hoje. E quando eu cheguei lá, tipo, todo mundo era igual eu há 3 anos atrás, assim. A galera zoada mesmo, assim. E eu queria me incluir naquele grupo ali, né? Tipo, de algum jeito e tal. E eu vi, de novo, tipo, que as drogas seriam um caminho mais fácil. Então, infelizmente, voltei lá a fumar, cigarro e tal. Para me incluir, assim, era uma besteira, assim. E, de repente, eu estava já imerso nesse caminho de novo, assim. E eu lembro um dia que eu fiz uma oração, assim, eu fumando um cigarro, assim. Eu falei, Deus, eu não sinto mais nada, Senhor, nem uma vírgula de arrependimento. Tipo, já era de novo. O Senhor me alcançou, entendi o seu amor, a sua graça. Mas, de novo, eu estou traçando esse caminho, Senhor. Mal sabia eu que isso já era um começo de um arrependimento. Se a gente faz essa oração, acredite nela. Ela vai mudar a sua vida. Deus escuta as nossas orações, eu tenho certeza disso. E foi muito doido, porque depois disso eu descobri esse rendimento, eu comecei a me render mais ao Senhor. E essa vontade foi sumindo, e daí eu decidi que eu ia parar, e eu parei. E eu falei isso lá no meu trabalho, eu falei, cara, eu fui num retiro, encontrei Cristo, encontrei Deus, e, cara, parei de fumar, porque lá todo mundo fumava, e quem fuma sabe que, hoje eu esqueci meu isqueiro, tem isqueiro, não tenho cigarro, tenho um cigarro. Tem uma comunidade, assim, de fumantes. Existe isso. E todo mundo vinha me pedir, eu falava, cara, eu parei de fumar. Daí, nossa, mas como que você conseguiu? Eu contava meu testemunho. E até isso que eu falei lá na nossa reunião ontem, é muito massa de ver o poder de Deus na nossa vida, porque as pessoas vinham falar comigo e eu falava assim, cara, eu parei de fumar. Como? Eu explicava e as pessoas falavam assim, eu vou parar também. E um rapaz parou, uma outra moça lá tentou, mas não deu. Mas a mensagem que fica é que eu entrei sujeito a esse ambiente que eu estava, assim. Era um ambiente que me dominava, mas depois eu que estou dominando esse ambiente, assim. As pessoas vêm falar comigo, assim, tem um cara lá que ele é todo historiador, ele já veio aqui, ele ama história, ele ama livro, e eu amo falar para ele sobre a Bíblia. Eu falo, cara, eu estava lendo Gênesis, da onde que você acha que veio o universo, o mundo? Eu tenho altos papos filosóficos com ele. Me explica. Morrer quando fala. Veio de uma explosão. A gente já viu explosão criar alguma coisa? Quem já viu explosão de alguma coisa aqui? Ninguém? Não, os meninos. Vocês nunca explodiram nada? Bombinha. Ninguém explodiu bombinha? MK, Fogo de artifício? Arthur, já. Agora o engajamento dos homens no culto. Cria alguma coisa, explosão? Divide, explode. O outro. Mas é isso, é na Bíblia que está. Continua. Não, então, para finalizar,
sei lá, duas coisas que eu acho assim primordiais para mim, que mudaram realmente minha vida. Primeiro foi a graça e uma resposta a essa graça que é importante também, sabe? Tipo, que seria o arrependimento? A redenção. Então eu separei, eu não vou ler, mas depois se vocês quiserem, estudem. Eu peguei a história de Jacó, uma história muito forte, porque Jacó brigou com o anjo, tem a música, e alguns dizem que não era um anjo, era o próprio Cristo ali, é muito significativo isso. E Jacó, o nome dele era trapaceiro, né? Jacó significa trapaceiro. Imagina você ser chamado de trapaceiro toda a sua vida. Tipo, que identidade é essa? E era assim que eu me sentia, tipo, eu me sentia extremamente sem valor, assim, tipo. Por isso que eu fui buscar nas drogas um valor, uma aceitação, fuga. Só que Cristo olhou para mim e falou: cara, não é esse valor. Tipo, você quer esse valor? Continua. Mas eu tenho um valor muito maior para você. Eu dei a minha vida por você. Eu, tipo, te perdoo, não se preocupe, eu te perdoo, pega a minha graça e tal. Então é isso, assim, só aceitem a graça, gente, sério. É libertadora. É o que a gente sempre fala, gente, quem tem passado bonito é Satanás. Não caia nessa mentira de que, eu faço tudo errado, eu sou muito zoado, para mim não dá, para mim não vai rolar. Gente, todos nós, quando Jesus encontra a gente está nessa situação. Quem que vai chegar? Até porque não existe, eu gosto muito Tem algumas pessoas que falam assim, né? Sabe por que Deus usa os avacalhados? Porque é os únicos que tem. Não existe gente perfeita. Né? Então, para com isso de que, eu sou muito zoado, mas você não sabe a minha história, não, mas eu já fiz coisas e coisas. Não existe, nada está além da graça de Cristo. Não tem nada além da graça, não tem nada além do sangue de Cristo derramado na cruz. Né? Enquanto a vida é esperança. Então, se você tem vida, se você está vivo, tem esperança para você ser transformado por Jesus Cristo. Mas é o que o Mateus falou, a gente tem que se render e aceitar a graça. Não é a gente com a nossa força. Muitas vezes a gente não consegue porque a gente fica tentando com as nossas forças. E aí não tem nada no homem mesmo que consegue vencer o pecado. Mas na hora que você fala, Jesus, então é isso. E aí ele vem e transforma a gente. Amém? Emily, você já... I'll be quick, because the truth is that me 3 years ago was a completely different person. I was in church, grew up in church, but I was a completely different person. And I think if I opened my Bible like once a week, like that was a lot. Like it was more like a every other week type of thing. Came to church like every Friday, every Sunday. I knew Jesus. I loved him even, but I was absolutely not living for him at all. So that was me 3 years ago. But to bring it into, hopefully, everyone here knows that, pursuing Jesus is a daily thing, not a weekly thing. So hopefully everyone here is reading their Bible every day and praying and doing all the things. So I'm going to talk a little bit more about myself a year ago. When I had encountered Jesus already, like truly, and I was like living for him. But as everyone here mentioned, like it's a daily thing and we change every single day. And Marcela says this all the time, where if you're not moving forward, if you're not growing, you're falling behind, you're sliding back. So me a year ago, I would say there was a lot of compromise in my life. Like I said, lived for Jesus, loved Jesus, like I was living for him, but I'd still listen to certain songs and would be okay with it. The environment I was in would sometimes dictate how I would react or how I would say things, or just like, it would determine who I was being in that moment. Whereas I think now, like today, my faith is like who I am. And I'm more known for like loving Jesus than for fitting in, kind of like what Karen was saying. Like I hope at least that I stand out in a room full of people. So like I don't dress the same way I dressed a year ago, never mind like 3 years ago.
And so, yeah, I would just say that, like, in the past year, when I was already, like, living for Jesus, what I noticed that's the most change in my life is I don't give in to compromise as much. I mean, like, I still sin. Like, Marcel was saying, like, if God has been, like, speaking this so much to my heart, where if he were to use, like, someone who was perfect, like, what would that show of his glory? It would show nothing of his glory. That's why he uses us very sinful, very broken, very, like, bad, filthy people to show his glory, because it shows the true restoration that he can bring. Yeah, so a year ago, there was probably a lot more compromise in my life than today. Yes, that's even in church. That's why I wanted to use the example of a year ago, because a year ago I was reading my Bible every day. I was praying. I was still doing, like, I did everything I do now, except maybe with less intensity and maybe, like, you know, not as passionately. But I knew Jesus. I loved him. He spoke to me. He spoke through me. I had promises, like, but, like, there was still compromise. There was still, you know, I was still allowing environments I was in to dictate, like, kind of like what Mateo said, like, I wasn't, you know, doing anything crazy, but I'd speak in the same way people would speak, maybe, or I'd dress in the same way, because, like, it was my first year of college, so I was meeting a lot of new people, and it's scary to be like, oh, no, I love Jesus, I don't do that. Like, automatically, you're like, you're weird, you're lame. Like, yesterday, I had this experience where I was, I'm a nursing student, so I was at the hospital, and we were talking to our teacher, and we were talking about music. She was going around and saying, like, oh, what do you listen to? What do you listen to? What do you listen to? And everyone's like, oh, I listen to country. I listen to so-and-so. I listen to this. I listen to rap. And I was like, and in the moment, I was like, oh, what am I going to say? And at first, I was like, I listen to a lot of music. And then I was like, I listen to a lot of Christian music. I was like, I listen to a lot of worship. I was like, I go to church. Like, that's a big part of who I am. Like, that is who I am. So, and then she was like, oh, like, so you listen to, like, gospel? I was like, yeah, like, I listen to Christian music. Like, that's what I listen to. And automatically I was like, dang it, these people think I'm so lame. They think I'm, like, a loser. But, like, I'd rather be a loser for Jesus any day than fit in with them. You know what I mean? Like, I'd rather them see the way I'm acting and the way I treat my patients and the way I treat them and see, like, okay, she may be a loser, but she's, like, trying her hardest to be a good person. So, yeah, that happened, like, yesterday, and I was like, at first I was really scared. I was like, oh. Não, e isso é muito bom, porque o que o mundo pensa de Jesus é loucura. O mundo crucificou Jesus, então a gente não pode esperar do mundo elogio mesmo. Isso não vai acontecer, né? Então não é esperado que o mundo te aplauda, não é esperado que o mundo aplauda o cristão. E isso que a Emily falou é muito sério, porque às vezes a gente está na igreja, a gente está vindo para a igreja, a gente está vestindo igual crente, falando igual crente, mas a gente sabe que o nosso comportamento não é de crente. Uhum. E às vezes a gente pode até enganar as pessoas, mas tem alguém que vê tudo, que escuta tudo o tempo inteiro. Então você pode ir até certo ponto. Uhum. Até que, por amor ao nome dele, ele fala, você não. Até aqui. Até aqui. Uhum. Então a gente pode até achar, mas eu vou indo. Ele vê tudo, ele escuta tudo, ele sabe de tudo, e ele é Deus bom e justo. Então a graça, a misericórdia se renova a cada manhã, mas ele é justo. Ele é bom. E ele é soberano. Então, é muito importante que a gente busque essa honestidade e essa sinceridade em Cristo. Senhor, eu estou aqui. Avacalhada, quebrada, mas eu estou aqui. Me ajuda. Me ajuda. E ele ajuda. Mas tem que ter essa honestidade, essa sinceridade. Me ajuda. Porque se você chegar igual aquele rico, na Bíblia fala que tem a história de 2 homens orando. Quem lembra? Um rico, Senhor, obrigada, porque o Senhor é bom. E ele quase ora assim, mas eu sou melhor. Só falta ele falar isso na oração. E Deus fala, não te conheço, sai daqui. E aí tem um pobre lá, Senhor, me perdoa, quem que eu sou, Senhor, o Senhor é tudo. E aí o Senhor agrada dele. Então,
A palavra de Deus fala que ele resiste ao soberbo, que ele resiste ao orgulhoso, mas o coração humilde, ele não resiste. Então, ache esse lugar de honestidade em Cristo. Essa noite, essa madrugada, amanhã. Fala, Senhor, o que tem em mim que não tem te agradado? O que eu tenho feito que não está agradando o Senhor? Isso é diário. Isso é diário. O Mateus falou que ele pega um dia da semana e ele faz uma boa leitura de Bíblia, fica ali 2, 3 horas. Mas ele me manda mensagem quase todo dia. Eu sei que ele está constantemente ligado no céu. Eu sei que... Isso é um dia que eu pego para ler. Mas sim, intencionalmente, Exato, assim. Sim. Porque eu tenho curiosidade, assim, sabe? É o dia que eu estudo a Bíblia. Sim. Mas eu me alimento diariamente. Isso é necessário. E ninguém vai fazer por você. Hoje mesmo eu estava conversando com uma jovem, a gente pode orar, a gente pode jejuar, mas se você não for ler a Bíblia, eu estava contando para as meninas terça-feira de uma mulher que está para fazer uma cirurgia para tirar o útero. Escuta essa, Malu. Ela está para tirar o útero, tem 1 ano. E ela comentou comigo há 1 ano. E eu orando por ela, né? E aí toda vez que eu encontrei, aí, você está bem? Não, estou bem. Falei, mas e o sangramento? Não, não melhorou ainda. E aí, semana retrasada, eu encontrei com ela. Eu falei, e aí, como é que está a cirurgia? O que o Senhor tem falado com você? Porque ela não sabe se tira o útero, tirar um órgão, é uma coisa muito séria. Ela falou assim para mim, eu não coloquei isso diante do Senhor, não. Eu falei, poxa vida, eu estou orando por você há 1 ano. E você mesma não colocou isso diante do Senhor? Poxa vida. Amém, Jesus. Amém. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, então coloca. Coloca diante do Senhor. É muito importante você colocar diante do Senhor, né? A palavra de Deus fala muito sobre isso, porque você procurou os médicos ou opinião humana antes de me procurar. O juízo vai vir. Gente, medicina foi criada por Deus. Ele é Jeová Rafa, ele é Deus que cura. Mas você vai no médico e vai a ele. Vai a ele e vai no médico. Amém? Para terminar, Rafa, eu não sei porque agora o Cris dormiu. Mas a pergunta, e aí vocês veem a ordem que vocês vão responder, e vocês mesmos vão escolhendo quem vai. E eu quero que vocês pensem nisso, e eu vou te desafiar a fazer um exercício. Quem quiser. Amém? Durante essa semana, escreva uma carta para você abrir daqui a 1 ano. Time capsule. Você vai fazer uma carta, e semana que vem, se você quiser trazer ela lacrada, com o endereço da sua casa, a gente vai guardar ela lacrada e vai te mandar daqui a 1 ano. O que você espera para daqui a 1 ano? Onde você quer estar? E você pode falar de casada com Pedro, quase grávida, com minha casa própria, com piscina. Ele fez assim, tá? Ele fez assim, ó. 4 aí, Malu, ó. 4 netos. Malu nem escutou, já está com o bebê lá, porque ela vê bebê, ela não aguenta. Escreve uma carta para você daqui a 1 ano. Cowboy, escreva. Cowboy. Todo mundo, ele sabe quem que ele é lá. Você não sabia que era você? Escreve uma carta para você daqui a 1 ano. É só você que vai ler. Aonde você quer estar daqui a 1 ano? Como que você quer estar daqui a 1 ano? Faz isso, gente, é muito bom fazer isso. E aí, daqui a 1 ano, vocês vão receber essa carta, sabe o que vocês vão ver? Tanto de vaidade que tinha. Principalmente, falar, meu Deus, eu queria isso, Deus me deu isso. Mas coloca também, assim, conhecimento de Cristo, né? Tudo que você quiser escrever, a vida é sua, afinal de contas. O que vocês falariam? Essa é a pergunta. Pensa em você também, mas presta atenção no que eles vão te falar. O que você falaria para você, se você tivesse 1 minuto com você, de 1 ano atrás ou 3 anos atrás, o que você falaria para você? Você só tem 1 minuto, conversa de elevador. O que você falaria para você de 3 anos atrás? Qual conselho, você sendo você hoje, você daria para você de 3 anos atrás? Vocês começam, e aí o Tiago começa, a Rafa vem. Então, para falar com 1 minuto, 3 anos atrás, eu queria que a Rafa falasse, porque 3 anos atrás a gente estava... Vem cá, mozinho. A gente estava... ela tinha acabado de chegar, a gente estava namorando, a gente não era casado ainda. Então, deixa ela falar, que agora a gente ama só carne, né? Então... 3 anos atrás... 1 minuto? Ai, meu Deus. 3 anos atrás, eu tinha acabado de chegar aqui, então eram muitas mudanças na minha vida. Era
tudo novo. Eu estava bem esperançosa. Eu tinha relativamente pouco tempo de convertida, então eu ainda estava aprendendo a ser cristã. E muitas vezes eu achava difícil, assim, mudar hábitos e comportamentos, pensamentos que eu tinha, porque eu não fui criada cristã. Minha família, assim, questão religiosa bem diversa, então, para mim... Então, assim, eu estava aprendendo e eu confesso que, assim, tinha horas que era um desafio. Mas eu estava bem esperançosa, porque quem veio do Brasil sabe, né? Quando a gente chega aqui, é tudo novo. Então, eu estava esperançosa em Deus, mas eu não imaginava que Ele ia fazer tanto em tão pouco tempo. Então, eu iria falar para eu continuar esperançosa em Deus. Deus faria muito mais do que eu poderia imaginar, né? Ele me deu uma família linda, um filho maravilhoso, um marido maravilhoso. E em questão à minha insegurança, assim, eu tinha muita insegurança, acho que na minha vida espiritual, porque eu não me achava o suficiente, assim, cristã o suficiente. Eu falaria para ela expor tudo isso para Deus, porque muitas vezes eu corria de Deus. Eu pensava, não sou boa o suficiente. Então, eu pequei, então eu tenho que me esconder, né? O ser humano, desde o Éden lá, depois que aconteceu tudo, vai o quê? Esconder de Deus. Então, eu escondia minhas partes feias. E acho que o que mudou muito nesses anos, né, a minha intimidade com Deus, tudo muda depois que, né, vira mãe, principalmente. Mas expor essas partes feias que a gente não gosta, colocar para Deus. Como que Ele vai mudar uma coisa que você não apresenta para Ele? Não tem como. Isso é um processo, né, da santificação. Ele só consegue fazer o que a gente mostra para Ele. Então, eu falaria isso, para continuar esperançosa em Deus e não ter medo de expor todas essas partes feias e os pecados e as coisas que eu não gosto, as minhas inseguranças, expor tudo para Deus e não correr dele. Seguir a ordem, então. Sem dúvidas, o que eu falaria para mim é perseverança. Tipo, minha vida mudou quando eu perseverei. Sério mesmo. Deus colocou isso no meu coração e eu simplesmente obedeci, assim, era uma vontade dele. E eu comecei a vir aqui com mais constância e eu fui vendo as coisas acontecendo, mesmo eu fumando cigarro zoado. Eu falava de Jesus para meus amigos, eu falava, vamos na igreja sexta, minha vida está sendo transformada e eu acredito que a sua também pode ser. Eu lembro um dia que eu pisei na bola o dia inteiro, assim, falei, não, hoje eu não vou, tipo a Rafa, assim, tipo, eu sou muito sujo, Deus não vai me querer. E eu fiquei 2 meses convidando um amigo meu para vir aqui, e nesse dia eu falei, bom, não vou. Aí ele estava aqui na frente, ele me ligou, cara, você não vai vir? Deu, putz, eu vou então, né, você tá aí? E isso só mostra que Deus se preocupa com a gente. Deus quer nos transformar, gente. Só persevera, abre seu coração, se rende, entrega tuas fraquezas, entrega tuas vitórias também. O que eu falaria para mim é isso, tipo, persevera e continua firme. E é isso, tipo. E tem um vídeo que eu vi muito legal que o cara fala assim, ora enquanto fuma. Então, se você fuma, ora enquanto fuma, brother, porque o Espírito Santo está ali do teu lado e ele vai te constranger, entendeu? Você vai parar em nome de Jesus, porque eu parei e é possível. Marcela também parou. Karen também parou. Amen. What I would tell myself from 3 years ago is 2 things. The first one is that Jesus is about to become
so real to you that your life will be completely changed. Jesus is going to become so like you know him, like or you know of him, but he's going to become real to you, and flip your life upside down and three ways and just every which way. But that like he will become real through it. That's the first thing. And then with my other 30 seconds, I would say this verse that's in 1 Timothy. I woke up with this verse in my heart one day this week. And I was just like, why did I think of that? Like, I literally, I was still tired because like I said, I've been trying to wake up earlier to pray. And I was like, oh my gosh, I don't want to do it today. I'm so tired. And automatically, still sleeping, it came to my head. And it's 1 Timothy 15 and 16 that says, "This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. But God had mercy on me so that Christ Jesus could see me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life." 1 Timóteo 1:15. 1 Timothy 1:15. I am the worst. Christ Jesus came to die for sinners, and I am the worst. Yes. O Paulo falou isso. Yeah, yeah. And I think it goes to what Marcela was saying about recognizing that you are not it. You're not good enough. But yeah, I woke up with this in my heart, and I think that's what I would tell myself. I'd say God's patience with you is going to make others realize that they too can have salvation and eternal life, and that you are the worst of the sinners, but he there's grace, and he died for you. Yeah. I think for me, similar to what Hafa was saying, 3 years ago, I was in the process of returning to God. So what I would tell myself is to just not be afraid to fully surrender to God and not be afraid of losing the things I was holding on to so dearly. 3 years ago, I was paralyzed with anxiety. I was still in a worldly relationship. I was, trying to get closer to God, but I still had one foot in the world. And I was so petrified of losing those things and people that I thought were so important to me. But the closer I got to God, the more he has shown me that there's nothing in this world, nothing in my past that was ever worth holding on to. And I would just tell myself that he was going to do beyond what I could think or imagine, and that I should run to Jesus and surrender my life to him and give up everything that I was holding on to so badly. I think that I want to read a verse from Philippians 3:7 that says, "But everything that was a gain to me, I have considered to be a loss because of Christ." And that's exactly what happened. I think that, giving up all those things that I knew was keeping me far from God, as I got closer to God, I realized that none of those things were important. In the past, when, I was a teenager and a young adult, I just ran from God because I thought that he would abandon me just like everyone else. I never knew his unconditional love. And learning that unconditional love healed me and transformed me. And I held on to those things of the world and just running from him for so long because I was afraid of what I was going to give up. But with Jesus, the closer you get to him, the more you realize that the things of this world mean nothing. There's nothing in this world that will fulfill you like Jesus does. And he's the one that fills that void in our hearts that we're looking to fill so bad with things of the world. So I would just tell myself to not be afraid, to just fully surrender to him, to give my life to him, that the things I was giving up, he would replace tenfold. It's like, I'm sure everyone has seen that meme of that young girl who's holding a little stuffed animal and, she wants to hold on to it so bad. And Jesus is saying, yes,
like that Jesus is saying, like, give it up to me. And she's like, no, Jesus, but I love it. And behind his back, he has a way bigger bear for her. And that just shows that God's plans for us are so much bigger and better than our own plans. If we just submit to him, he will give us what we need. He's the one who knows what we need, not us. So I think that, yeah, I would just tell myself to surrender and give my life to him and not be afraid of the things I was losing, because everything, you know, is a loss, like, considered to the love that we get from Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom.